grandeza de Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. Eu quero dizer hoje a você, minha amiga, a você, meu amigo, que hoje o nosso canal Renovação da Fé está em festa. Está em festa porque o seu bispo, Dom Márcio Silva, o seu amigo, este amigo de todas as horas, ele está ao lado do arcebispo e está ao lado do bispo de Minas Gerais também, da prelazia de Minas Gerais, o nosso cerimonialista, para uma grande ordenação que vai acontecer neste sábado, dia 25, mais 3 bispos da Diocese Anglicana do Brasil, a qual você conhecerá pela pessoa do nosso arcebispo. Amém. Que consegue transmitir, consegue passar o que é o anglicanismo no Brasil. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e preste atenção e divulgue. Eu tenho que já adiantar, por favor, compartilhe lá, põe lá um gostei, para que possamos realmente fazer com que esse nosso canal a cada dia cresça. É isso mesmo, eu estou aqui, eu, Aline, estou aqui, tendo a honra de estar com vocês todos. Fui convidada, pelo bispo Dom Márcio Silva, de estar aqui para falar sobre a Igreja Anglicana e a sua doutrina. Primeiramente, eu gostaria que os senhores se apresentassem, com o nome dos senhores e o cargo hierárquico de vocês na igreja. É um prazer estar aqui contigo, Aline, ao nosso irmão bispo Dom Márcio Silva, ao nosso bispo da prelazia anglicana Bom Pastor de Resende Costa, em Minas Gerais. Eu sou Dom Lucas Macieira, sou arcebispo primaz da Comunhão Anglicana Livre desde 2012. Falar do anglicanismo não é fácil, porque existe diversas vertentes do anglicanismo hoje no Brasil. Lembrando que a pioneira, a primeira que começou aqui no Brasil, os missionários ingleses que vieram aqui a partir de 1810, começando as comunidades no Rio Grande do Sul e se espalhando o Brasil afora, mas que nos últimos anos começou a despertar. E hoje a Igreja Anglicana, em suas diversas vertentes, se encontra em quase todo o Brasil. Ótimo. E o senhor, por favor? Aline, um prazer, uma alegria estar aqui com você essa noite, ao lado do nosso ilustre primaz, Dom Lucas Macieira, nosso amigo Dom Márcio Silva. Eu sou Dom Geraldo Antônio Soares, bispo da Diocese Anglicana Católica do Brasil, administrador apostólico da Prelazia Anglicana Bom Pastor, e sou responsável pelo setor Vocações e Ministérios de nossa Diocese Anglicana. Então é um prazer estar com você aqui essa noite, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre a Igreja Anglicana Católica do Brasil, sobre a sua doutrina e um pouco sobre as ordenações que vão acontecer amanhã. E cerimonialista, né? Cerimonialista. Que será o cerimonialista? Sim. Pois é. Gente, eu tô aqui, a gente estava conversando antes de começarmos a gravar tudo, A gente está numa conversa informal, E eu estava tirando aqui algumas dúvidas, e a gente vai dar agora prosseguimento, porque eu não tive as respostas. Aí a gente deixou para gravar e passar essas respostas para vocês, porque as minhas dúvidas pode ser a dúvida de muita gente. E como o nosso arcebispo aqui colocou, e ele tem essa ciência de que é muito difícil, existem várias nuances aí. Como começou, eu comecei a estudar como é que começou o anglicanismo, o que é exatamente a Igreja Anglicana, como ela começou. O anglicanismo histórico, verdadeiro, não que foi escrito nos livros, de acordo com como se escreveu para nós, que Henrique VIII, com raiva do Papa, manda matar a esposa e funda uma igreja para si. Não foi isso? Essa é uma informação incoerente, não verdadeira e mal transmitida de gerações e gerações. Por quê? Havia uma igreja dominante. E esta igreja dominante, ela determinava o que se escrevia e o que não se escrevia.
Então, que a gente foi entrar no livro de história do segundo ano, nós vamos encontrar um Henrique VIII, feroz, um homem matador de esposas, né? Pois é. Para poder fundar uma igreja para si próprio. Sim. Mas a história ela vem muito antes da supremacia que Henrique VIII deu à igreja. Ela vem lá desde o começo do cristianismo. Existe uma lenda que José de Arimateia sai, né, na diáspora da perseguição quando Cristo é ressuscitado, quando Cristo começa a aparecer, e ele na perseguição, José de Arimateia sai, chegando nas Ilhas Britânicas, ali nasce um movimento religioso. Tanto que quando Agostinho de Cantuária chega, ele encontra já uma igreja organizada. Certo. Seria uma igreja tipo celta, uma igreja mais espiritualista, uma igreja mais voltada para a espiritualidade. E ele absorve aquela igreja e coloca sobre o poderio de Roma. E isso vai até 1517. E nessa época já existia a Igreja Católica Apostólica Romana? Romana já existia. Já existia. E o anglicanismo já nasce a partir dessas missões que existiam nas Ilhas Britânicas. Certo. Quando Agostinho chega, que absorve a nação que foi praticamente obrigada a seguir o romanismo, eles não queriam sair da sua estrutura que já existia. Só que continuaram até chegar o ano 1517, quando Henrique VIII dá a supremacia da igreja, aproveitando o movimento de Lutero, que estava acontecendo naquele momento, uma divisão da igreja católica, e ele querendo se casar, né, com Ana Bolena, não, Ana de Aragão, Catarina de Aragão, ele vai e pede ao Papa que anulasse o seu casamento, que ele queria ter filhos, não filhas, porque Ana Bolena só dava filhos. Né? Então ele quis se divorciar. Catarina de Aragão, desculpa. Isso, ele queria divorciar. E não deixava. Exatamente. A doutrina católica na ocasião. Não permitia, não foi nem por questão de doutrina, foi por questão de poder. Porque Catarina de Aragão era sobrinha do rei da Espanha. Então tem uma coisa assim política no meio. Sim, sem dúvida. Como é que o Papa, recebendo naquele período, ano 1500, invasões no Brasil, invasão na América Latina, tomada do ouro dos Incas, tomada do ouro dos povos originários de todas as nações latino-americanas, levando ouro e prata e dando 10º para Roma, porque Roma recebia um 10º, como é que ia permitir esse divórcio? Meu Deus, ia perder-se muito. Entendi. Né? Então tem essa porque questão. foi naquela parte que dividiram o Tratado de Tordesilhas, de um lado era de Portugal, de um lado era da Espanha. Sim. Né? Então tudo que Portugal e Espanha conquistasse, uma parte ia para Roma. Sim. E aí? Como é que faz esse divórcio? Aí a geopolítica começou, né? É uma questão de geopolítica que influenciou bastante na parte religiosa daquela época, né? Então, não queria se divorciar, né? Resumindo, eles não deixavam se divorciar, e por isso que houve um rompimento com a doutrina católica apostólica romana. Não com a doutrina. Com o papado. Desculpa, qual que é a diferença da palavra? A doutrina é o quê? A doutrina é um conjunto de regras da qual nós vivemos dentro do catolicismo, porque católico nós somos. Né? O que houve entre o anglicanismo, que aí eu não falo de uma estrutura, mas de um movimento, o anglicanismo, quando começa a pegar sua feição com o rei, houve ali uma rachadura, rachou-se. O papado ficou só. O papado não tem mais autoridade sobre as terras do rei. Inglaterra está livre da igreja e das manobras que a igreja tinha dentro do reinado de Henrique VIII. Ali ele absorve todo o poder e assume o papel de dirigente da igreja. Então, no caso, nós não podemos entender isso como cisma, né? Não foi cisma. Não foi um cisma. O que acontece? É o seguinte, era questão de dar continuidade à sucessão de Henrique VIII. Porque, conforme o Lucas disse, Ana Bolena só tinha filhas, ele precisava de um sucessor. Ele precisava de casar-se com Catarina de Aragão para ter sucessores. E ele teve filhos, né, com ela, mas os filhos também não conseguiram assumir a sucessão porque morreram. Então, quer dizer, o que Henrique VIII fez,
essa divisão, nós percebemos que ele não conseguiu êxito na sucessão. A gente não sabe se é algo divino, mas ele não conseguiu, né, Dona Lourdes? Não conseguiu. E tirando essa questão papal, né? Porque eu acho que a parte que eu entendi, que eu estudei, que eu li, vamos falar assim de uma maneira mais popular e vulgar para as pessoas entenderem. A diferença básica entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Anglicana, que também é católica, certo? Sim. É que uma atende às decisões do Papa. Perfeito. Correto? Correto. E a outra não. Não, a outra tem um colégio dos bispos, um colegiado dos primatas, né? E vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade. Aí nós vamos deixar agora o anglicanismo e vamos entrar no mundo das igrejas anglicanas e suas vertentes. No Brasil chega a mais de 20 vertentes do anglicanismo. E o anglicanismo nasce como uma igreja inclusiva, de aceitar tanto os divorciados, tanto que no anglicanismo, criança, nós não temos essa obrigação de preparar para fazer a comunhão. Não, batizou, recebe comunhão, qualquer criança que chegar já pode comungar na igreja, não há diferença na ceia do Senhor, tá? Os padres podem casar, né? Tanto que aqui nós três somos pais de família, então uma parte do nosso clero toda é casada, outra parte segue o celibato, mas é por opção, não por obrigação, né? Os reverendos anglicanos têm seu serviço servil, pode ser advogado, médico, policial, não há nada que impeça dele trabalhar e também de ser um reverendo, um bispo, tem uns padres que podem trabalhar. Casar, não. Há um projeto que é o diaconato permanente, que eles já chegam aí a quase 1.000 milhões mundo afora, que provavelmente esses serão os futuros padres. Estão preparando ainda, uma coisa muito obscura. Mas eles deveriam ser mais verdadeiros, até porque a Igreja do Oriente, também católica, ligada a Roma, muitos dos seus reverendos, clérigos, são casados. E algo interessante ali, quando o Lucas se coloca, porque eu sou bispo da Diocese Anglicana Católica do Brasil, e eu fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana por 13 anos. E como padre da diocese, né, era a Diocese São do Rei, eu fui delegado nacional dos presbíteros, representante nacional dos presbíteros, reitor de seminário, ecônomo, vigário forâneo. Então, eu assumi diversas funções na Igreja Católica Apostólica Romana. E o diferencial que eu percebo hoje da Diocese Anglicana para a Católica, cada um com seu valor, com suas nuances, porque nós, a Igreja da Diocese Anglicana Católica do Brasil, nós podemos ser casados, ter família, que é algo natural do ser humano, entendeu? Porque você não pode castrar o indivíduo. Então, às vezes, acontece uma castração. Então, um dado importante. Isso é bem interessante, e eu não sabia, quer dizer, eu sabia porque eu aprendi, né, de ver, e de repente o bispo Dom Márcio Silva é casado com a sacerdotisa Rosélia, né, e tem um filhinho lindo. Então, para mim foi uma coisa diferente quando eu comecei a estudar, mas é da católica, mas como é que é isso? Mas não é o católico. Eu vou ser sincero para vocês, quando eu comecei a estudar, e a Laura, minha filha, ela é batizada na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não sou católica, eu não fui batizada, na verdade eu nem batizada fui. Eu sou cristã, e a minha mãe, quando eu nasci, ela falou assim: a criança ela não sabe o que está acontecendo, deixa ela crescer e ela vai escolher a religião dela, o segmento que ela... Eu estudei 12 anos num colégio batista e também não sou batista, quer dizer, eu sou cristã, e eu acho muito interessante, gente, que eu gostei bastante do anglicanismo. Todas as religiões, a gente respeita todas elas. Todas as religiões, eu respeito todas. As religiões cristãs. Então, o que eu gostei muito foi a realidade que o anglicanismo nos traz. Por exemplo, você pode casar, o que é natural, isso é muito lindo. Isso é biológico. Que é bíblico.
É bíblico. É bíblico. Inclusive, na Sagrada Escritura, nos deixa bem claro lá, no geral, do nosso arcebispo, Aline Ilha, que os diáconos sejam o quê? Casados. Que os presbíteros, Os bispos. que os bispos. Casados. E interessante quando o Dom Márcio coloca isso aí. O primeiro papa da igreja foi Pedro. Pedro era casado. Tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Né? Por que será, assim, entre nós, assim, uma curiosidade? O que vocês acham, a opinião sua, Bispo Dom Márcio Silva, o porquê, politicamente, ou enfim, eles falam para os padres da Igreja Católica não se casarem, por exemplo? Que tem alguma questão aí? Na minha concepção particular, aquele entendimento do seu bispo, seu amigo Dom Márcio Silva. Há frutos também ali de interesses particulares também, administrativo, né, dos segmentos. Mas o nosso arcebispo, o nosso Dom Geraldo também, que foi um padre romano, vai poder ampliar esta excelente pergunta. Eu vou mais no quesito de decisões arbitrárias. A igreja ela teve muitos concílios nos 2000 anos de existência. E a cada concílio eles tomavam uma decisão e definiam. Nós vamos lá começar pela edificação da Bíblia, quando elas edificaram a Vulgata, que era uma Bíblia que não tinha capítulo, não tinha versículo, não sei se vocês sabem, né? Sim. Não tinha isso, né? Depois decidiram que tinha que ter, aí depois foram decidindo quem entrava para o clero, quem ficava, quem era ordenado, quem não era, até dizer que tudo isso foi feito em nome de Deus. Então, foi uma questão arbitrária, até mesmo de pessoas que se achavam que iam ser eternos. E foram e não ficaram. Ficaram aquilo que eles deixaram para trás. Um monte de homens que estão aí passivamente obrigados a viver sobre um celibato que é mentiroso, castrativo e muitas vezes perigoso, porque ou torna um ato suicida ou torna um pedófilo de carteirinha. Infelizmente, né? Porque quando uma coisa ela é obrigada, ela não tem gosto. Não é natural. Um casamento, quando duas pessoas se obrigam a se casar por questões financeiras, por questões de abrigo, por questões de família, é um casamento infeliz. Sim. Então, muitos que foram para o seminário foram por questões sociais e administrativamente de formação. Porque não tinham coragem de pegar no cabo da enxada. Muitos foram porque diziam, eu não vou ficar no cabo da enxada não, vou para o seminário, vou ser padre, e muita coisa aconteceu. E praticamente muitos dos padres mantinham suas concubinas, suas secretárias, suas cozinheiras. Ou seja, Isso, na verdade, entre aspas, uma hipocrisia. né? Não estamos aqui para falar de outra... Não, mas eu estou falando mesmo porque eles não podem me bater, não, porque eu vou bater firme e forte, porque eu também venho de lá, eu fui frágil. Né? E eu sei que é que eu estou falando com autoridade. Mas voltando para o anglicanismo, né? Para a gente não fazer nenhuma injustiça. A igreja, no Brasil, não existe igreja oficial. Uma coisa eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo. Igreja oficial só de Jesus no céu. Essa é oficial para todos nós. No Brasil, em qualquer parte do mundo, dependendo dos países, porque é onde tem dominação e hierarquia, ainda tem algumas questões, né? Mas aqui no Brasil, no nosso país, não existe igreja oficial. Nem a católica romana, nem a evangélica, de qualquer denominação, seja ela pentecostal, batista, luterana, seja qual for dos anzóis que ela esteja pescando, seja os anglicanos. Por que eu estou falando isso? No Brasil existem muitas vertentes anglicanas. A primeira, a que se destaca, é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tá? E para os nossos irmãos da IAB. Tá? Deixo bem claro para vocês. Não estamos usurpando o nome de vocês, porque eles têm maneira de dizer que nós usurpamos. Isso mesmo. Né? E se souber, e se tiver algum comentário irregular, vai para o judiciário.
Nós não somos da IAB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Nós somos da Comunhão Anglicana Livre Internacional, fundada em 1897 pelo bispo Chiquinian. Fundou esse movimento com mais 2 bispos. E estamos hoje em mais de 120 países. Temos o nosso arcebispo primaz mundial, Dom Raul Touro, ou melhor, Dom Raul Eugênio Touro, que é o bispo que foi eleito por último há 2 anos atrás como nosso bispo primaz mundial. Tá? Estamos na América Latina, inclusive mês que vem temos sagração na Argentina, em Córdoba. Né? Então nós não temos nenhum vínculo no Brasil com a Igreja Católica Apostólica Romana, não somos romanos, não temos interesse, porque se tivéssemos, nós não tínhamos saído de lá, não tínhamos inventado de casar e nem fazer menino, nós continuávamos lá fazendo qualquer outra coisa, né? E não somos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Muito claro a gente aproveitar esse momento, Dom Márcio, Dom Geraldo, para que se fique muito esclarecido que a Comunhão Anglicana Livre Internacional, como a Comunhão da Igreja Anglicana e outras comunhões, existem, devem ser respeitadas, ou segure o Supremo Tribunal para poder não ser processado. Essa questão que você me colocou, eu estava lendo também sobre isso. Vamos lá, eu vou até pegar o que está escrito para você tirar minha dúvida. O que me deixa com dúvida, a palavra episcopal? Episcopal. Certo? Aí tem aqui, ó, Igreja Anglicana, está escrito o que eu peguei na internet. A Igreja Anglicana é diversificada e abriga diferentes ramos doutrinários. Aqui estão os 3 principais, veja se está correto. Anglo-catolicismo. Que só o nosso. Certo. Evangelicalismo. Isso, somos evangélicos. E Igreja Geral. Isso, que está todo mundo junto, numa panela só. E o que seria isso, na verdade? Igreja Geral. A Igreja Geral, veja bem. Dom Geraldo, ele tem, dentro do catolicismo anglicano, né? Ele tem uma vertente mais moderada, não usa imagem. É um exemplo, que ele tem as suas imagens. Mas ele é mais neutro, mais reformado. Dom Márcio já cultua Santo Expedito, mas não cultua mais nenhum outro santo. Isso é possível? Isso, eu não cultuo nenhum. Então, nós estamos juntos no geral, somos a Igreja Anglicana. Certo. Né? É possível, por exemplo, ser mais reformado, outro mais anglicano, tudo bem. mais católico, não há problema. Tudo bem. Como a ordenação feminina. Isso é ótimo. E isso nós poderíamos chamar, Aline, unidade na pluralidade. Entendeu? No plural, nós somos únicos. Um de repente cultua Santo Expedito, o outro São Jorge. Entendeu? Então, cada um... isso é muito interessante, desculpa te interromper. Como você saiu da Igreja Católica, Apostólica Romana, e eu me lembrei agora que, por exemplo, quando eu passo em frente a uma igreja católica, natural meu, eu não sou católica, mas eu faço... É o sinal do cristão, né? Eu acho que sim, em nome do Pai. Mas, por exemplo, assim, na igreja evangélica, eu não sei por quê. Não se faz. Não se faz, né? Eu nunca vi, não me recordo de eu estar no Colégio Batista, que eu estudei 12 anos, e eu não me recordo disso. Mas eu faço. Também. É um problema meu. E não vai fazer mal. Não, eu acho que me faz bem. Vai fazer bem, sabe porque é proteção. É só retomando um pouquinho a palavra do Lucas. Quando o Lucas fala das diversas vertentes, fala das igrejas anglicanas, o que acontece? Mas eu gosto de falar muito nas minhas reflexões, nas minhas pregações, o que é ser igreja. Porque às vezes nós falamos de igreja X, Y, Z, e nós, no primeiro momento, nós trazemos a imagem de uma construção física, de uma questão de parede, tijolos, um espaço. Hoje nós percebemos que muitos líderes, nós estamos carentes de líderes, muitos líderes preocupam-se muito com a igreja templo e se esquecem com aquilo que é bíblico. Porque eu falo isso com muita frequência, nós nos esquecemos. Igreja somos nós, igreja não é espaço físico, porque nós somos templos de morada de Deus, templos de morada do Espírito Santo. Verdade. Então, o dia que nós aprendemos a respeitar o outro como igreja, aí nós teremos um único pastor, um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Para nós cristãos, lógico. Isso é verdade. Entendeu? Então, o dia que nós tivermos essa consciência de que igreja somos nós, lá são templos, porque as pessoas, eles, entre aspas, adoram os templos e
dispersam as ovelhas. É isso mesmo. E eu tenho essa sensação, eu vejo muitos podcasts, né, cristãos, e eu aprendi que a igreja é a egrégora, é o grupo de pessoas que servem a Cristo. É o grupo de pessoas. Não importa onde você está, nós estamos aqui servindo a Cristo, falando sobre algo que é cristão, trazendo informação para quem não sabe, sobre o cristianismo, sobretudo, o cristianismo. E nestes 10 anos que Dom Márcio Silva está em São Paulo, trazendo esta mensagem de fé, de esperança, e lá no nosso canal, Renovação da Fé, é um convite, nosso arcebispo, que eu faço ao Santo Povo, Dom Geraldo, venha, eu não estou perguntando qual é o seu segmento, A sua religião. qual é a sua religião, eu só venho dizer para você, olha, venha com a gente, a porta aberta, em nome de Jesus, para curar, para sarar a sua dor. Você vai gostar. E você gostando, você só vai ser mais feliz, porque você vai encontrar, né, um bispo paz que fala do amor de Deus. E se você quer receber o amor, você vai receber a paz, a tranquilidade, o amparo. É isso mesmo. Eu reparei quando eu comecei a trabalhar com o bispo Dom Márcio Silva no canal Renovação da Fé. Foi um nome bem assim, a gente foi vendo algumas coisas e foi estudando, e foi um nome escolhido por ele e pela sua esposa, Rosélia. Eles juntos escolheram este nome, Renovação, propositalmente. Quer dizer, a história também tem algo a ver com a história do anglicanismo, né? Que é uma igreja renovada da história de tudo que aconteceu, né? E eu comecei a perceber essas nuances, essas semelhanças e diferenças aí, e eu comecei a me identificar. Olha só que coisa, né? A gente tem que conhecer antes de julgar. E dentro dessa igreja anglicana, a igreja anglicana agora, vamos falar sobre nós. A gente tem vários, ela é composta por vários níveis hierárquicos, né? Várias nomenclaturas hierárquicas. E eu tenho aqui, por exemplo, primaz, bispos diocesanos, sacerdotes, diáconos e leigos. Sim. É isso? Faltou aí o ministro licenciado. Faltou aqui. Isso. Qual que é a hierarquia maior? Dentro do anglicanismo não existe. Não existe Não isso. existe. Não é um que manda no outro, que manda, que faz. Existe o colegiado, por exemplo. Na nossa diocese tem a Câmara Episcopal, onde os bispos se reúnem e ali eles tiram as decisões do que vai acontecer num determinado período em desenvolvimento da diocese. Certo. A nível mundial tem o Conselho dos Primazes, da qual se reúne de 2 em 2 anos para discutir qual o papel da igreja, qual o seu desenvolvimento e para onde nós iremos. Certo. De acordo com o Evangelho, nós iremos direcionar a igreja e com o Espírito Santo. Certo. E aí é onde entra a renovação da fé, quando a igreja anglicana ela é uma igreja inclusiva. Ela não tem um parâmetro, a igreja ela abraça. Estamos na casa comum. A casa comum é de Deus. Não existe um mordomo que vai dizer o que você faz ou não faz. A igreja foi feita para pecadores. Essa história de que a igreja é feita para santo não existe. Lá vai o pecador. E se Deus tocar no coração dele, ele vira um arrependido. Se ele vira um arrependido, ele vira um convertido. Se ele vira um convertido, ele vai converter outras pessoas pelo exemplo da convenção. Então, a casa de Deus é para tudo. E a igreja anglicana, em suas vertentes, é isso. É acolher, é receber, é abraçar. Aqui tem espaço para todos. E o tempo vai dizer se você muda ou não muda. Só sua consciência entre você e Deus. Nós não vamos doutrinar você. Olha, interessante. É isso que eu ia te perguntar. Aí você veio da igreja católica e teve essa diferença
você se sentiu mais acolhido? O que acontece é o seguinte, então, essa pergunta ela é muito fácil de responder, porque primeiro nós temos o nosso estatuto, maravilhoso, né, Dom Lucas? Nosso estatuto é maravilhoso. Aí duas palavras-chave do anglicanismo, não que as outras não tenham. A nossa igreja, primeiro, ela é inclusiva. O que é inclusiva? Acolhe a todos, tá? Nosso discurso, da nossa prelazia, não quero saber seu estado civil, sua classe social, seu sexo, sua religião. Não me interessa. Por quê? De repente fala assim, mas eu não posso comungar porque eu sou amaziado. Eu não posso comungar porque eu sou divorciado. Eu não posso comungar porque eu sou X ou Y. Eu sempre digo, Aline, Deus não quer saber do seu pecado, da sua falta, do seu erro. Deus quer saber do seu arrependimento. Fui acolhido primeiro na Igreja Católica Ecumênica do Brasil, pelo Dom Jefferson, né, Belo Horizonte. Fiz uma caminhada com ele. Depois, acolhido pelo Dom Lucas, que eu fui sagrado bispo, pela Diocese Anglicana Católica do Brasil. E um acolhimento, assim, de pai mesmo, entendeu? Mas alguém que está do seu lado, que te apoia, que te orienta, que te educa, te instrui. Isso é fundamental. Então, o que a gente percebe às vezes? Falta às vezes a acolhida, falta às vezes o carinho, falta às vezes, porque nós vivemos um mundo, Aline, da sexualidade, do erotismo, da sensualidade. E nós vivemos um mundo totalmente vazio de afetividade. É verdade. Padres, bispos, diáconos, leigos estão carentes de afeto. Então a igreja, a Diocese Anglicana, é super acolhedora e inclusiva. Nós incluímos e acolhemos. Nós celebramos o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, a Eucaristia, que é válida, entendeu? Totalmente válida. E ali o que acontece? Quando nós celebramos a Eucaristia, eu digo em todas as celebrações que eu realizo, eu falo, você que está aqui, que veio até aqui, não quero que você seja aqui em banda, do candomblé, evangélica, espírito, não quero saber. Eu quero saber que você, Gênesis 1:26, você é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Criador. Eucaristia não foi feita para anjos e santos. Eucaristia foi feita para pecadores. Todas as vezes que você se sente pecador, você vai fazer a experiência da graça, bondade e misericórdia de Deus. Somente e eu posso perpetuar também, eu aprendendo isso, eu posso perpetuar para outras pessoas. Exatamente. Você pode ser uma semeadora. Uma semeadora. E aproveitando essa palavra do Dom Geraldo, exatamente a minha busca da igreja anglicana, em particular, Diocese Anglicana Católica do Brasil, com o arcebispo do nosso Brasil, da comunhão, o único da comunhão internacional livre, Dom Lucas Macieira, foi exatamente isto que eu venho fazendo desde 2010, acolhendo, quando eu e a reverenda Rosélia Silva resolvemos trabalhar em uma igreja diferenciada, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que respeita. O cristianismo é importante. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para tomar banho, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para ir para academia, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para tudo. Por que a gente não tem um tempo para o principal, que é o Criador? E, falando da inclusão, né, eu estava até falando com a sacerdotisa Rosélia sobre a parte feminina. Né? Ela tem um papel muito importante na igreja anglicana. Deixa eu só abrir um parênteses. Quando eu procurei Dom Lucas, eu já com esse amor, Dom Geraldo, ao anglicanismo, né? A busca. Mas qual vertente? Onde? Se são diversas, onde eu me identifico? Exatamente onde eu vou me identificar. Eu falei, vou procurar o arcebispo da Comunhão Internacional Livre da Igreja Anglicana, Dom Lucas Macieira, o arcebispo da Diocese Anglicana Católica do Brasil. Eu falei, quero ser encardinado na igreja, mas tem um detalhe. Eu não abro mão da minha reverenda. Não tem como. Aí qual foi a resposta do meu arcebispo? Eu digo, não, vamos acolher a todos. Sermos anglicanos, nós temos que ser inclusivos com as mulheres que sofrem
Uma das maiores injustiças, porque 90% das mulheres estão dentro da igreja. Vá numa missa e olhe lá, a maioria quem é? São as mulheres. mulheres. Quem trabalha pastoral, a maioria quem é? São as mulheres. Quem é que colabora mais com o padre? As mulheres. Nós mulheres. As mulheres estão. O grupo de Jesus também tinha muitas mulheres. Quando ele foi crucificado, restou com ele apenas 4 pessoas. Maria de Cleófas, que era primo de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e um jovenzinho rapaz, que era amado por Cristo, chamado João. E por que nós temos que colocar só homens? Já que na cruz, lá no sacrifício, lá onde ele estava lá, quase morto, porque ele ainda disse a seguinte frase: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. João, homem, eis aí a tua mãe. Passando nesse momento, transmitindo a humanidade para todos nós, a maternidade de Maria. E ele estava onde? E ali ele diz: está tudo consumado. E ele fecha os seus olhos e ali ele morreu. Só restou 4 pessoas. 3 mulheres. Maria de Cleófas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que é um outro erro que a igreja cometeu uma injustiça demais com Magdala, Maria de Magdala, porque colocaram para nós que Maria de Madalena é prostituta. Sim. E ela nunca foi prostituta. No dia que eu descobri isso, eu fiquei numa revolta. Né? Eu fiquei revoltado com isso. Porque não é. Mas foi o que me induziram. Vão ensinando a gente desde pequeno, né? Então ficou essas 3, esse é o jovem rapaz, que era o apóstolo mais novo, João. E os homens que estavam lá, Pedro, que era valente, né? Tomé, que era atrevido, e os outros, todo mundo, ó, não tava. Saiu em diáspora fugindo, meu querido. As mulheres firmes e fortes. Nós temos que abrir mais essa vertente. A IAB, que é a igreja que não é oficial, porque não existe igreja oficial, eu gosto de esclarecer isso, porque aqui no Brasil tem uma galerinha que diz que é igreja oficial. Não existe igreja oficial. Pelo amor de Deus, não me fala dessa história de igreja oficial. A igreja oficial está dentro de você. Eu sou oficial. É um país laical, né? Mas eu sou a minha igreja oficial. É porque oficial parece coisa de Instagram, não é oficial. É oficial. Todo mundo é oficial, para si próprio, né? Para mim, eu só reconheço oficial de justiça. E se ele tiver com o mandato na mão, porque se ele não tiver, ele está fora do serviço dele. A gente tem que mostrar o mandato. Então, assim, a igreja ela tenta reparar essa grande injustiça, né? O anglicanismo, que foi feito com as mulheres. Não existe padra, por exemplo. Mas existe a reverenda. Existe a reverenda. Só que eu nunca vi, por exemplo, numa igreja católica, pelo menos eu não vi. Eu não tenho muita mulher realmente, assim, do lado. As ministras. Mas é muito raro. E isso que você fala é interessante, porque o Paulo Luiz de Cadeira, a questão da mulher na igreja católica, ela não podia subir ao presbitério. A mulher, ela não podia fazer leitura. Até há pouco tempo, conheço igrejas tradicionais, que a mulher não podia fazer leitura. A mulher não podia ser ministra. Entendeu? Então, a gente vê essa diferença, esse distanciamento que somos projeto de Deus, imagem e semelhança. É isso mesmo. E o projeto da salvação, ele começou por quem? Por uma mulher, Maria. Foi ela, aquela que foi anunciada. A partir dali se começa toda uma mudança por uma mulher. O projeto da salvação começa-se por uma mulher. Então, não temos mais o que falar sobre esse assunto. Nós mulheres estamos muito bem, somos muito bem aceitas na igreja anglicana, tanto quanto os homens e todos os humanos. Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando, né? Não sei se vocês já estão acompanhando, creio que sim, o canal do Bispo Dom Márcio Silva, que vem crescendo aí a cada dia, né? Nós estamos indo para o nosso 7º episódio
e ele está passando muitas mensagens, está tendo muito sucesso aí, muitas visualizações e está crescendo bastante aí. Eu acho que tem muitas pessoas, não só em São Paulo, viu, Bispo? Eu vi, No mundo. eu vi o seguinte, o que o Tomás faz? Ele consegue unir duas coisas importantes que o ser humano precisa hoje. Primeiro, o que eu quero ouvir? O Tomás consegue levar aquilo que você quer ouvir. Você quer ouvir palavras de carinho, de atenção, palavras que tocam o seu coração. E esse querer está unido com o que precisar. Aquilo que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir para curar, sarar as minhas feridas emocionais, que são muito sérias hoje em dia. Então, quando você une o querer com o precisar, isso cura, liberta, transforma, restaura, renova. O Dom Márcio tem conseguido fazer isso de uma maneira simples, singela, mas profunda e tocante na fala dele. E por isso que ele faz tá tendo bastante visualização. Gente, teve uma coisa no canal dele, no Instagram, Renovação da Fé Oficial. Teve 10 mil visualizações. Isso porque começou há pouco tempo. Hoje eu vi. Mais de 3 mil curtidas. Ele está com 16, mais ou menos, assim, que eu sei de cabeça, no Instagram, 16 mil seguidores, no alcance de 14 mil. Isso não é pouco. Não, porque normalmente a pessoa tem 1 milhão, vamos supor assim, 1 milhão de seguidores no Instagram. Eu sei porque eu trabalho com isso. Só que ela tem um alcance de 100 mil, né? 10%. Ele tem 16 mil e o alcance é de 14, 15. Ou seja, está chegando aos 90%, 80%. Exatamente, ele consegue ter esse alcance. Então está fazendo muito sucesso as palavras. Eu acho que muitas pessoas estão gostando porque estão precisando desse carinho, desse acalento no seu dia a dia. Então, esses vídeos que o Bispo Dom Márcio Silva está fazendo, tá tendo bastante aceitação e tá tendo frutos. Sim. Pessoas que estão assistindo o canal todo domingo, às 16 horas, que tem um novo episódio do Bispo Dom Márcio Silva com a sua palavra, elas estão compartilhando com outras pessoas que estão precisando, ou seja, estão se identificando, está aumentando essa egrégora que a gente até conversou outro dia. Sim. E a importância do uso dos meios das mídias sociais. A igreja que está fora hoje das mídias, ela é esquecida. Não existe mais espaço para aqueles que não querem usar o meio social. A rede social hoje é fundamental. É fundamental para qualquer padre, bispo, que queira usar a evangelização e fazer uma evangelização chegar além fronteiras de suas cidades, tem que usar. E Dom Márcio está de parabéns por essa iniciativa e a vocês que têm contribuído com ele nessa edificação desse canal, né? Também nas edições, né? Porque Sim. Também não é só gravar. Tem que fazer as edições para ter uma chamada. Tem o corte, né? Exato, os cortes. Então, é um trabalho bom? Mas é demorado. Mas, como você está falando, em pouco tempo, ele já chega a ter visualizações em 14 mil. Se continua o trabalho nesse ritmo, daqui a pouco, 1 milhão. 1 milhão chega-se rápido. Ou seja, Eu preciso ser justo. A intenção do canal começou por uma pessoa que nós estávamos na esteira. Ele em uma e eu em outra. Eu definindo sobre uma determinada rede de TV. Aí eu cheguei, posso falar o nome? Pode falar. Eu e Rafael William estávamos na academia. O que você acha dessa TV, essa rede de TV aí? Ele disse, para o bem da verdade, o que eu sei dela é muito pouco, porque não tem audiência. Eu falei, que ideia que você me dá do rádio? Ele disse, olha, Bispo Dom Márcio, vou te dar uma ideia para você poder ir. Você precisa ir para as redes sociais. Arcebispo, fale para me ganhar seguidores. Continue compartilhando, pedindo a galera para se inscrever. É importante que cada um que adentre lá no canal se inscreva, né? Toque lá no sininho. Olha só, ele vai virar um blogueiro. O mais importante
é que você veja. Não queremos, eu creio que não é audiência por ter audiência. A gente tem que ter audiência para colher frutos, para aumentar essa egrégora, para ajudar outras pessoas. Sim. Principalmente ajudar e ter o alcance, além das barreiras, até do nosso país, por isso que existem as redes sociais, né? Exatamente. Eu quero aproveitar também nosso irmão do episcopado, Dom Geraldo Soares, tem live, 3 vezes por semana, no geral. Terças, quintas. Por favor, fale aos nossos seguidores. Deixa eu pegar até o microfone aqui, deixa perto. Às terças, quintas e domingos, eu faço as minhas lives, sempre com temas muito sugestivos, para que as pessoas possam despertar a sua fé, despertar para a vida, para que tenham autovalorização, autoestima, para que possam buscar autoconhecimento. Eu até falava isso durante a viagem, que quando nós paramos para conversar, Aline, não adianta você falar que é bom entendedor, que tem conhecimento, porque são passos. Nós podemos conhecer muito bem do anglicanismo, de outras religiões, não adianta você conhecer. Para você conhecer algo, você tem que entender sobre aquilo que você conhece. Porque de repente, você conhece, mas não entende o que está por trás. E se você conhece e entende, você vai para o discernimento, é o filtro que nós temos que fazer. Nós temos que filtrar tudo, o que é bom, o que é ruim. O que for ruim, você descarta. E o que for bom, você aplica. Então, conhecimento, entendimento, discernimento e aplicação. Você seguir esses 4 passos, eu procuro mostrar nas minhas lives isso. Então, o meu Instagram está crescendo devagarzinho, né? E qual que é o seu Instagram? PE Geraldo Soares. PE Geraldo Soares. PE Geraldo Soares. Falar sobre a prelazia anglicana Luz do Senhor, em São Paulo, com sede no Taboão da Serra. Certo. Nós temos 2 projetos para acontecer. Nós faremos todo o projeto, vamos enviar para o primaz, para o arcebispo, para que ele avalie se é conveniente. Um dos projetos é a Forte Missa que estamos pensando, eu mais o Dom Geraldo Soares, em fazer a missa de cura, libertação e restauração. Algo grande. Ele se desloca de Minas Gerais e vem aqui. Sempre o nosso arcebispo é convidado, sem dúvida alguma, que é uma autoridade no exorcismo no Brasil. Certo. Este é um projeto. O nosso projeto, e vamos colocar mesmo, coisa para multidão. E o segundo projeto, arcebispo, ele nasceu hoje, que é sobre a missa inclusiva, em especial para autista. Nós vamos e suas famílias. Muito interessante, porque não existe, gente, isso é uma coisa nova, não existe em nenhum lugar, eu nunca ouvi falar. E muitas famílias, né, de crianças autistas, eu trabalho, né, eu faço um trabalho social onde tem crianças autistas e são crianças carentes, né, de famílias carentes, mas vulneráveis, e não tem nenhuma ajuda, elas não têm dinheiro para fazer algo específico para o autismo. O que deveria ter, né? Sim. Mas isso não existe. E ninguém pensa nisso. Eu nunca vi nenhuma igreja ou nada voltado para o autismo. Nós teremos isto não a longo prazo, a curto ou a médio prazo, esta celebração, esta Santa Missa para autistas e seus familiares. Será ótimo. Para que possamos realmente, não só na palavra, quando nós falamos inclusão, nós somos inclusivos, mas na prática também. Eu acho que vai ser bem-vindo, sim. Então, esses projetos, arcebispo, o senhor vai receber sim, na primazia. Vamos estar preparados para aprovar todos. E o arcebispo tem alguma rede social que gostaria de colocar aí? Tem meu Instagram, que é @dommacieira. E tem o nosso YouTube também, que eu quase não tenho postado nada, que é Padre Exorcista. Padre Exorcista. Padre Você é exorcista?
há 20 anos. Não são todos? Uma curiosidade agora sobre o exorcismo. Não são todos que podem ser exorcistas? Não. Todo padre, por natureza, pela ordenação, ele é um exorcista. Porém, existe alguns que se dedicam a esta função. Porque quando a gente começa a trabalhar dentro do exorcismo, você tem que estar preparado para as guerras espirituais que você vai sofrer. Não é simplesmente dizer, eu vou te exorcizar em nome do Pai e do Filho, porque você vai entrar em guerra com o mundo espiritual, da qual está cheio de falanges que vão tentar te derrubar. Todos os dias. Todos os dias, tanto na sexualidade, onde eles atacam muito, na vida financeira, tá? E no seu ministério. Esses 3 pilares, eles vão tentar atacar de todas as maneiras para te envergonhar diante do povo. Porque um exorcista, ele tem que ter aplausos do povo e reconhecimento. Se não tiver, ele se torna um coxo, um castrado, um incapaz de abençoar e exorcizar. Agora, para ser exorcista, você tem que abrir mão de muita coisa de que uma pessoa comum ou normal pode vivenciar. Porque a qualquer momento ele vai te abraçar, ele vai te derrubar, ele vai te jogar por terra. Satanás não brinca. Ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas vezes ele vai tentar, ele não desiste. Ele não desiste. Ele é resiliente. Ele é. Ele é o cara que sabe que perdeu, que vai perder. Ele sabe, olha como ele tem uma autoestima, hein? A gente ainda não sabe, né? A gente luta todo dia. Se a gente ganhar aquilo, se a gente conseguir aquilo, conquistar, a gente desanima. Ele sabe que perdeu. Ele não desiste. Você sabe por que ele não desiste? Porque ele quer levar a maior quantidade de almas. Sim. E o quanto mais ele levar, para ele já tá bom, já tá no lucro. O humano, ele é passivo justamente de ter suas fragilidades. Por que Deus criou a mulher? Você sabe? Porque Deus criou a mulher? Sim. Olha, tem umas piadas por aí que diz que a gente é a fraqueza, né, do negócio. Aí, por isso que Deus criou ali, porque para ver se o homem, né? Pois é, Deus criou a mulher justamente porque Adão estava com muita depressão. aí veio a gente, né? Aí disse, olha, tá muito quieto, deixa eu botar alguma coisa pra pegar ele de jeito. Aí fez a mulher. Por isso que a mulher é a criação sublime de Deus. Ela não nasceu da lama como nós. Ela já nasceu da carne, né? Deus tirou dali da costela de Adão. Aí viu que Adão estava ali triste. Não tinha nada. Já tinha andado no meio dos animais tudo, procurado uma esposa igual, não encontrou, estava ali chateado. Deus, dorme. Espera aí que eu vou resolver teu B.O. Pá, então, quando ele acordou, ele olhou e disse assim, agora sim. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, sangue do meu sangue. E Deus lá disse, sim, a tua dor de cabeça também. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Precisamos fazer mais, no mínimo, divertido tudo isso, né? Além de ser informativo para todos, tirei as minhas dúvidas sobre o anglicanismo. Deu para tirar bastante as dúvidas, me identifiquei com muitas coisas. Eu acho que é muito importante a gente incluir todos nós somos humanos, todos nós precisamos do amor de Cristo, sobretudo o amor de Cristo, e a gente precisa muito, gente, se unir. Porque uma coisa que eu estava falando com o bispo Dom Márcio Silva, a gente precisa aumentar a nossa egrégora. E a gente não precisa aumentar para ter ibope em canal de YouTube. A gente precisa aumentar para a gente aumentar as pessoas que serão salvas. A gente estar com Cristo, se a gente tem um tempo para ir na igreja, gente, Cristo morreu na cruz por nós. A gente não tem um dia, 1 minuto para Ele? 1 minuto para ver um vídeo do bispo Dom Márcio Silva, 60 segundos para ver um shorts, que seja. Não precisa ser do bispo Dom Márcio Silva, pode ser de outro, não é, bispo? O Sim. importante é aumentar a nossa egrégora. Quando a gente pede lá, veja o vídeo, compartilhe este vídeo, o bispo Dom Márcio Silva, ele não depende disso para viver.
mas ele gostaria muito de atingir outros corações que estão necessitando disso. Então, se você sentir no coração de compartilhar o vídeo dele, de divulgar também, e de outros colegas também, de vocês, faça. Né? Às vezes a gente não precisa ajudar com dinheiro, a gente não precisa ajudar com uma palavra, com um compartilhamento. Então, faça, que você vai se sentir muito melhor. Sim. É isso, gente. Quer finalizar, Bispo Dom Márcio Silva? Quer falar alguma coisa do seu canal? Renovação da fé, renovação da sua vida, certeza, confiança do amor de Deus em sua vida, este amor transformador. Eu convido a você a estar conosco nas nossas celebrações, todas quartas-feiras, aquela celebração que oramos forte para que você possa tirar as amarras da sua vida. Celebramos todos os domingos às 9 horas da manhã a celebração de cura e libertação, para que você possa encontrar a libertação nas áreas mais afetadas em sua vida. Seu casamento fragilizado, sua vida financeira destruída, você só queixando de doenças. O Jesus transformador, aquele que te convida a ser feliz, é o mesmo que vai te convidar através de Dom Márcio Silva. Venha com a gente, a porta aberta, em nome de Jesus, para sarar sua dor. Amém. O nosso agradecimento, Aline, sem dúvida alguma, todo o esforço do Dom Lucas Macieira, nosso arcebispo, que com tantos compromissos, ele fez lá um bem bolado. Conseguiu estar aqui. Para poder vir ordenar 3 bispos para a Diocese Anglicana do Brasil. Nosso agradecimento a Dom Geraldo Soares, que também vem de Minas Gerais, que durante essas últimas semanas, arcebispo, eu ficava ligando para ele, quero pedir até desculpa à esposa, que meia-noite nós estávamos no telefone. Dom Geraldo, o que o senhor acha disso? A Rosélia, você está incomodando. Ele disse, não, você não me incomoda, não. E muito feliz, né? Feliz também porque nós estamos aqui com os nossos seminaristas, podem agradecer os nossos seminaristas também. Então, nós estamos com o nosso seminarista aqui, né, Dom Lucas? Da nossa Diocese Anglicana Católica do Brasil, da Pelazia Anglicana Bom Pastor, Rondinelli, que já está cursando teologia, né? Rondinelli é nosso seminarista, que está conosco, e também o Luiz Camargos, né? Que está conosco também, da cidade de Campinas, nosso seminarista também. Então, são os dois que estamos acompanhando também, vieram para essa ordenação, que com muito carinho nós estamos preparando. Nós já deixamos o convite a todos, amanhã às 15 horas, ordenação dos monsenhores Léo, Diego e João Miguel. É isso aí, gente. Quero agradecer. A nossa entrevista, amanhã, nós vamos ter uma conversa, poucos minutos, aperta lá o horário, com a Maria. Nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Né? São Paulo, aguarde. E nós teremos uma Santa Missa para os autistas e seus familiares, porque nós somos inclusão. Homem e mulher que deseja ser um reverendo, uma reverenda, se identificou com a igreja, as portas de cada santuário nosso estão abertas. Entre em contato, se você for aqui de São Paulo, com Dom Márcio, através da igreja aqui em Taboão da Serra, e também com o nosso diretor promocional de vocações, que é o responsável por todas as vocações no Brasil, Dom Geraldo Soares, que também estará lhe orientando como você ser um reverendo ou uma reverenda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Pai abençoe a cada um de nós, nos traga luz e paz nessa estrada que caminhamos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É isso aí, gente. Maiores informações, acompanhe aí no canal e no Instagram do Bispo Dom Márcio Silva, Renovação da Fé. Quero agradecer a todos, a Rosélia, a sua esposa, e a todos vocês pelas explicações, Amém. pela paciência, por tudo, por eu estar aqui na sua casa. Bispo, muito obrigada por tudo, pela atenção. E é isso aí, gente. Todos os domingos, a partir das 16 horas, um novo episódio para você.